Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor, quanta graça nos é oferecida, Senhor Jesus, nessa porção. Ó Senhor Jesus, onde podemos, Senhor, desfrutar do teu chamamento. Chamamento esse, Senhor, para que possamos, Senhor, nos achegar. Ó Senhor, e desfrutarmos, Senhor Jesus, da tua graça, da tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, livremente, porque um preço já foi pago. Ó Senhor Jesus, o preço, Senhor, alto já foi, Senhor Jesus, pago pelo Senhor na cruz. E hoje nós podemos, Senhor, nos achegar a esta graça, a essa fonte, Senhor Jesus, de suprimento de vida, de alegria, de paz, de gozo. Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa manhã, ainda nos conduza, Senhor Jesus, na tua palavra. Queremos, Senhor Jesus, estarmos, Senhor, fixos naquilo que o Senhor tem falado. Ó, livra-nos de toda distração, livra-nos de toda, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nos tira, Senhor Jesus, do nosso foco, de tudo aquilo que nos tira, Senhor, do nosso caminho. Nós te louvamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Isaías 55:1. Ó Senhor Jesus. Eu vou confessar para os irmãos algo. Como eu estava com o encargo do alimento diário ontem, o encargo da palavra hoje. Irmãos, era 1h40 da manhã, eu ainda não sabia o que iria falar. Sabe um desespero? Que você busca um sentimento, você não acha algo estabelecido. Era 1h40, 1h45, se eu não me engano do horário. Eu ainda não sabia o que iria falar e o que iria compartilhar com os irmãos essa manhã. Irmãos, por isso que nós rogamos misericórdia dos irmãos em orar por esses que estão aqui falando essa palavra. Eu não estou falando da minha pessoa, estou falando de todos aqueles que estão aqui, que vêm aqui na frente compartilhar a palavra com os irmãos. Porque não é fácil você elaborar uma palavra, você buscar diante do Senhor e você... Aí eu pedindo ao Senhor, Senhor, me dê uma luz, me direciona, eu não sei o que eu vou falar. Sabe, irmãos? E quanto mais o tempo passa, você percebe que quão grande é a necessidade de nós dependermos do Senhor. Quão grande é a necessidade de nós, como foi compartilhado ontem, sermos vazios, estarmos vazios para que o Espírito faça a obra. Porque é o Espírito que faz a obra, não somos nós. Nós somos canais, instrumentos para que Ele possa agir no nosso meio. Aí, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Aí veio esse sentimento no meu coração, um sentimento de desfrutar da graça do Senhor. Eu lembrei-me de Paulo, quando estava ali escrevendo a 2 Coríntios, a respeito do espinho na carne, que ele orou a Deus para que o Senhor retirasse dele aquele incômodo, aquela dificuldade, e Deus falou, olha, a minha graça, ela te basta. Irmãos, aí me veio esse versículo. E nós só vamos desfrutar somente deste versículo, Isaías 55:1. É claro que nós iremos ler outros que complementam, mas o foco, o versículo-chave dessa mensagem é Isaías 55:1. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O livro de Isaías, irmãos, é um livro maravilhoso, é muito profundo o livro de Isaías. Eu não sei se você já notou, se você sabe, Isaías ele é constituído por 66 capítulos. A mesma quantidade da totalidade dos livros de toda a Bíblia. E do capítulo 1
ao capítulo 39 nos remete a Deus falando para o seu povo que havia se desviado, que havia saído da sua presença, que havia se envolvido com outros deuses, adorando outros deuses, servindo outros deuses. Então, praticamente do capítulo 1 de Isaías ao capítulo 39, irmãos, nos remete o Antigo Testamento, que são 39 livros do Antigo Testamento. A partir do capítulo 40 de Isaías, se você ver aqui depois, não é o foco, mas Isaías capítulo 40, o título dele é O Senhor Vem. Aí já são as boas novas. Já é o Senhor sendo anunciado como o Cristo, o Salvador. Se você vê aqui, ó, Isaías 40, versículo 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, a partir do capítulo 40, é a glória do Senhor se manifestando em carne, na pessoa de Cristo, no nascimento de Cristo. Então, a partir do capítulo 40 até o capítulo 55, que são 37 capítulos, representam os 37 livros do Novo Testamento. Então, o livro de Isaías, irmãos, é um livro muito profundo. E essa passagem de Isaías 55:1, nós estamos diante, irmãos, de um chamamento. E esse chamamento é um chamamento, irmãos, de amor. E esse chamamento é um chamamento de misericórdia. E esse chamamento é um chamamento de graça. Para a graça, desfrutarmos da graça. A todos vós, não há distinção. Não é somente eu e você. Irmãos, esse chamamento é para todos os homens. Paulo escrevendo ao seu jovem cooperador Timóteo, importa, ou é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que chamamento maravilhoso. E nós nessa manhã o Senhor nos chamou, ainda quando estávamos dormindo em nossa casa, em nossa cama, e esse chamamento já estava ecoando do coração de Deus. Então, quando você despertou, abriu os seus olhos, Deus já estava nos chamando. Deus já estava me chamando, Deus já estava te chamando. Ah, todos vós que têm sedes, venha. Isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, irmãos, que maravilha. Fomos chamados para comer, para beber, gratuitamente. É interessante que quando ele fala essa palavra, esse aqui nos remete, irmãos, a uma satisfação. Não é um de lamento. Não é um de quando você está diante de algo ruim, você tem que fazer algo ruim, aí você fala, fazer o quê? Não, irmãos, não é isso. Esse que fala aqui, irmãos, é um de alegria. É o do coração de Deus ao ter comunhão comigo e com você. Nós vimos aqui ontem, ali no livro de Atos, capítulo Atos 16, se eu não me engano, nos falando a respeito da pessoa de Davi, que quando Deus foi escolher Davi para ser ungido rei de Israel, houve do coração de Deus uma alegria e Deus falou, olha, achei Davi, um homem segundo o meu coração, um homem que fará toda a minha vontade. Então, irmãos, do coração de Deus, do que parte de Deus, é a maior alegria, a maior satisfação nos chamarmos para irmos desfrutar dessa maravilhosa graça. Que graça maravilhosa, não é verdade? Você não fica tocado com essa graça? Irmãos, porque nessa manhã eu e você estamos aqui. Sabe o que nos impediu de estarmos de cabeça no lago de fogo? De cairmos de cabeça no lago de fogo? A misericórdia, a graça.
E hoje nós não somos mais condenados, hoje nós somos livres. Mas o que é a graça? Essa graça que nos fala aqui nesse versículo. Irmãos, a graça é Deus se dando para desfrute na pessoa de Cristo. É Deus se doando ao homem na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. É Deus, irmãos, ao habitar antes no céu e no céu dos céus, no terceiro céu, antes do mundo ser criado, antes do mundo ser formado, antes de tudo isso aqui existir, irmãos, não existia o material. Na eternidade passada, que não são eternidades diferentes, há a eternidade passada, a eternidade presente e a eternidade futura, mas não são três eternidades, é uma eternidade em etapas. Na eternidade passada, irmãos, não existia o físico, o material. Isso aqui não existia. Existia apenas um âmbito espiritual. E Deus estava nesse ambiente, mas Deus já tinha no seu coração estabelecido um plano. Deus já havia nos escolhido. Efésios capítulo 1, versículo 3 nos fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quantos anos o mundo tem? Ninguém pode estabelecer, irmãos, quanto tempo o mundo tem. Mas antes disso tudo ser criado, irmãos, eu e você já havíamos sido escolhidos. Era como, irmãos, se o espiritual meu e seu já estivesse no coração de Deus. Então eu e você já fomos escolhidos antes da fundação do mundo para irmos a essa graça maravilhosa, desfrutarmos dessa graça, dessa pessoa do Senhor. E o mais maravilhoso de tudo, que ela é de graça. Olha só, a todos vós os que tendes sede. É interessante que há um chamamento. Mas esse chamamento, irmãos, é para todos. A todos vós. Mas depois desse todos vós aqui tem uma vírgula. E já nos mostra certas pessoas essas que são essas que tendes sede. Você só bebe um copo de água desse se você tiver sede. Que coisa ruim é você beber uma água sem ter sede, não é verdade? Aqueles exames de ultrassom. Que você tem que beber 1 litro e 1,5 litros, 2 litros de água. Irmãos, não está cabendo mais. Você não está tendo mais espaço para beber essa água. Aí chega a auxiliar ali do laboratório, do hospital, onde você estiver fazendo aquele exame. Fala, não, você ainda não está, ainda não foi necessário, ainda não é a quantidade necessária. Você tem que beber mais alguns copos de água. Mas eu não estou aguentando mais água. Irmãos, esse chamamento é para aqueles que têm sede. Porque não adianta você beber um copo de água sem ter uma sede estabelecida. Qual que é o primeiro passo, meu e seu, nessa manhã? Irmãos, rogarmos para o Senhor. Senhor, mesmo que eu não tenha essa tamanha sede a ponto de beber 2 litros de água, por exemplo, mas me dê uma sede, Senhor, pelo menos de um copo inicial. Para que a partir do momento que eu beba um copo, eu vá e beba mais outro copo. Senhor, me dê sede pelo Senhor. Irmãos, nós temos que nos desesperar diante do Senhor para essa condição de termos sede. Porque somente esse que tem sede vai à fonte e bebe. E não há nada, irmãos, pior do que você fazer algo obrigado, como eu disse. Você beber ali 1 litro, 2 litros de água, obrigado. Você não aguenta. O seu corpo ali já está saturado. E você ainda tem que beber. Aquele Deus, quando chamava, irmãos, ao seu povo para a comunhão no Antigo Testamento, muitas vezes aquele povo foi para essa comunhão de forma obrigatória, murmurando. Não é isso? O povo no deserto, olha o povo no deserto, questionando, reclamando. Moisés, você nos tirou do Egito para nos colocar nesse deserto, onde estamos morrendo de sede, onde não temos nada além desse pão. Viu? Que era o maná precioso que Deus estava dando para eles todos os dias. Irmãos, não há nada pior do que algo feito por obrigação.
Você, quando pede uma pessoa para fazer algo para você, e você sente na pessoa que ela está fazendo aquilo obrigado, não é ruim? Irmãos, é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Mas o que está no coração de Deus, irmãos? Que eu e você, apesar de termos sido chamados, que nós, ao sermos chamados, que eu e você nos prontificamos, Senhor, eu estou com muita sede pelo Senhor. E eu desejo beber dessa água. Desperta em mim essa sede, Senhor. Porque, irmãos, o Espírito que está em nós anela o Espírito de Deus. A nossa parte do nosso Espírito, que é a parte da comunhão, essa parte anela estar com Deus, anela se relacionar com Deus. Mas nós temos outras partes do nosso corpo que não anelam isso. Aí você também não pode se sentir condenado, por talvez não ser essa a sua situação. Mas você tem que orar, Senhor, desperta em mim, como diz o hino, né? O meu melhor amor, Senhor. Ou faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor. Aí, irmãos, nós iremos, não por obrigação a essa fonte, desfrutar dessa graça, mas nós iremos, irmãos, com satisfação. Como é bom você desfrutar do Senhor com satisfação. Como é bom você ir à presença do Senhor, sentir o cuidado, sentir o amor, sentir a pessoa do Senhor ali junto de você numa comunhão. Isso é maravilhoso, não é verdade? Então, irmãos, isso pode acontecer conosco. Nós temos que orar e abrir o nosso coração diante do Senhor. E também, irmãos, sermos sinceros com o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor me conhece mais do que ninguém, mas o Senhor quer ouvir da minha voz, da minha boca, essas palavras. Senhor, eu não estou tendo sede pelo Senhor ultimamente. As coisas do mundo têm roubado o meu tempo, as coisas do mundo têm me iludido, outras coisas têm me fantasiado a minha vida ao ponto de eu não ter sede pelo Senhor, mas eu peço pelo Senhor, peço para o Senhor socorro e misericórdia. Desperta em mim essa sede para que eu volte à tua presença. Porque, irmãos, esse chamamento, a todos vós, os que têm sede, vinde às águas. Então, irmãos, é um chamamento para nós irmos às águas. As águas estão ali. A fonte está ali estabelecida, o poço de manancial, esse manancial já está, irmãos, jorrando. Mas aí, aqui nos fala o quê? Você tem que vir. Você tem que se levantar, você tem que se prontificar. Aí, a desfrutar, a comer, a beber, a experiência de Elias no caminho do Monte Carmelo, fugindo de Jezabel. Elias deitou no canto da estrada e dormiu debaixo de um zimbro. O anjo acorda, Elias acorda. Tem aqui pão, tem aqui água. Mas Elias, levanta, coma e beba. Você tem que levantar. Você tem que se dispor a ir a essa presença. Irmãos, isso é maravilhoso. Senhor Jesus, todos vós os que têm sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro. É interessante, não é isso? Olha só. E todos vós que não tendes dinheiro, vinde. Ó Senhor Jesus, até mesmo quem não tem condição, vinde. Não tem dinheiro, venha do mesmo jeito. Comprar e comer. Aí você fala, olha, como que eu compro algo sem dinheiro? Aqui não está falando que este algo, que por exemplo, essa porção aqui, vinho e leite, é totalmente gratuita, para você entender. Porque aqui fala de um preço. Então, ou seja, a palavra fala, você que tem sede, você que não tem dinheiro, mas tem sede, vinde e comprai. Aí você fala, como que eu vou numa loja comprar algo sem dinheiro? Como que você compra algo sem dinheiro? E muito mais esse algo que você irá comprar for sem preço, não haver preço que pague. Aí você fica perdido, aí não tem como. Irmãos, a morte do Senhor, a sua entrega, o seu sacrifício já estava sendo anunciado aqui. Porque, irmãos, nós estamos desfrutando da graça, mas não foi de graça. Eu e você não podemos pagar por ela. Por isso que fala, ela é sem preço, ela não tem preço. Não ter preço aqui representa que eu e você não temos a mínima condição de pagar por ela. E você que não tem dinheiro também para pagar,
Você não precisa se preocupar que ela não pode ser paga por dinheiro. Lembra quando Pedro fala? Lembra quando Pedro fala que não foi mediante ao ouro e a prata que nós fomos comprados? Não foi, irmãos, por meio de ouro e de prata, não foi por meio de dinheiro físico, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, seja, nesse momento, quando o Senhor nos chama para desfrutarmos dessa graça, Ele estava falando em outras palavras, olha, está disponível para vocês. Você não tem dinheiro? Não importa, você não tem condição também de pagar por isso. Mas há um preço. Há um preço. Não foi de graça. O preço foi muito alto. O preço pago para que eu e você pudéssemos ir, irmãos, foi muito alto. A ponto do escritor aqui falar que é sem preço. Não tem preço estabelecido. Mas foi pago. Então, irmãos, como que você vai e compra algo sem dinheiro e sem preço? Representa, ou seja, algo que quando você chega para comprar algo, você deseja aquilo, você anela aquilo, mas você não tem condição de pagar, você não tem condição de trocar por aquele produto uma moeda ou algum objeto, não sei. Você não tem condição. Eu quero muito. Eu quero muito, mas eu não posso pagar. Aí você chega para o dono do estabelecimento ou da loja e ele fala, olha, não, isso aí é muito caro. Eu vou te falar, olha, meu querido, isso aí é muito caro. Isso aí eu vou ser sincero com você, isso aí não tem nem preço estabelecido. Mas tem algo para você. Eu tenho algo para te falar. Por mais que seja esse preço elevado, por mais que não tenha um preço estabelecido, você já pode levar, porque foi pago por você. Ou seja, alguém já veio e pagou para você. Foi muito caro? Muito caro. Muito caro. A ponto de ter ouro ou prata capaz de pagar? Não, não é. Ouro e prata não é capaz de pagar esse preço. Mas já foi pago. Por isso que você vai e você está comprando, irmãos. Você está comprando. Comprando algo que já foi pago por você. E o preço não é você que pagou. O preço alguém pagou por você. Vocês estão me entendendo? Ou está confundido? É muito elevado essa graça, irmão. Isso é muito grande. Mas não foi de graça. Cristo primeiro teve que cumprir as suas exigências, a exigência de Deus, pagar o alto preço. Ir à cruz, irmãos, e ter um viver humano sofrido, um viver humano de perseguição, de humilhação. Ir a uma cruz horrenda que não era para ele. Ser pendurado, ficar 6 longas horas no madeiro pendurado, sangrando, pingando lentamente naquela cruz. Pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés. Pessoas zombando dele. Irmãos, que alto preço. Seja sincero, você seria capaz de pagar isso? Não. Eu e você, irmãos, não seríamos capazes de pagar esse alto preço. Mas quando eu e você chegamos a essa fonte, com esse desejo de beber dessa fonte, irmãos, Deus Pai, em outras palavras, fala, olha, você agora pode vir aproveitar de mim, porque o preço já foi pago. Agora você pode se achegar. Achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça. Pelo novo e vivo caminho que vos foi aberto. Ó Senhor Jesus, que maravilha isso. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e essa fonte de águas, quanto mais desfrutamos dessa fonte, mais ganho nós somos por ela e mais preenchidos nós somos. Irmãos, essa fonte é uma fonte inesgotável. Se você vai hoje nela, você encontra, você sacia sua sede. Você vai amanhã, você sacia sua sede da mesma maneira. 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, você acorda. Olha, eu não tô conseguindo dormir, eu estou sem paz. Deixa eu ir à fonte, a fonte está lá, irmãos. No seu trabalho, no seu dia a dia, você fazendo a sua caminhada, ali está a fonte. Irmãos, todo lugar, a fonte está ali naquele lugar, disponível para nós. Isso não é maravilhoso? Então, a todo momento, eu e você podemos desfrutar dessa fonte. Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6. Efésios 2, versículo 4 ao versículo 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Efésios capítulo 2. Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando eu e você mortos nos nossos delitos e pecados, não tínhamos condição de pagar esse preço. Até porque eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes tudo que tem um ditado que fala, tudo que vem fácil, vai fácil. Não é isso? E tudo que eu e você não pagamos um preço, nós não valorizamos aquilo da maneira, ou seja, como devia ser valorizada, certo? Então, irmãos, quando haver em mim e você aquele sentimento de desânimo concernente às coisas do Senhor, de não ter um desejo de ler Bíblia, de desfrutar do Senhor, de orar, de estar em comunhão com o Senhor, irmãos, nós temos que saber entender que por mais que tenha nos sido oferecido de graça, gratuitamente, não foi de graça para Cristo. Cristo teve que pagar um alto preço para o nosso desfrute. Irmãos, para que eu e você como igreja tivéssemos aqui nessa manhã. Para que eu e você como igreja pudéssemos estar aqui nessa manhã ouvindo essa palavra. Irmãos, o irmão nos ajudou na última sexta-feira. Houve um longo processo a ser cumprido por Cristo para que a igreja fosse gerada e a comunhão de Deus com essa igreja, com a sua noiva, de Cristo com essa noiva pudesse ocorrer, irmãos. Algo muito grande teve que acontecer. Voltando para Isaías 55. Ah, todo vós que tem sede, ó Senhor Jesus, vinde às águas. O povo estava com sede no deserto. O povo não tinha lugar, irmãos, não tinha um lugar para estar saciando a sua sede. O povo de Deus, ao ser liberto do Egito, foi colocado para passar por um deserto. E o povo questionou a Moisés a respeito de água. Moisés, nós estamos com sede. Imediatamente, irmãos, Deus, de uma forma muito milagrosa, fez sair de uma rocha água. Minar água de uma rocha. Onde você já viu isso? No meio do deserto havia uma rocha. E dessa rocha jorrava água. Irmãos, tenha convicção de que por meio dos desertos da sua vida, eu não sei qual seja o deserto que você esteja passando. Mesmo em meio ao pior deserto, irmãos, há a melhor rocha com a melhor água para o nosso desfrute. Nós temos que aprender isso, irmãos. Irmãos, nós temos que ver o Senhor em toda e qualquer situação. E não somente vê-lo, mas nós temos que aprender a desfrutá-lo em toda e qualquer situação. O deserto é difícil, é muito calor, o sol está escaldante. Irmãos, há uma rocha e há uma fonte a jorrar dessa rocha. Essa rocha é Cristo. E essa fonte é a vida de Deus jorrando dele para o nosso desfrute, para o nosso impacto. Senhor, que maravilha. E esse chamamento, irmãos, é um chamamento para uma comunhão. Esse chamamento é um chamamento para, irmãos, como para um banquete. Todos os dias o Senhor nos chama para esse banquete. Olha só o que fala aqui em... Deixa eu me ver aqui. Abra a sua Bíblia em Lucas. Lucas.
capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 16. Lucas 14, 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Então, irmãos, este homem, certo homem, deu uma grande ceia. Mas antes dele dar essa grande ceia, antes dele chamar os convidados, nós temos que perceber algo. Tudo já havia sido preparado. Porque ninguém chama alguém para uma ceia sem ter algo preparado. Sem ter algo estabelecido, sem ter algo pronto. Então, seja, irmãos, eu e você, quando fomos chamados, tudo já estava pronto. Certo? Tudo já estava pronto. Ele, porém, versículo 16, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Versículo 18, não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, ou seja, me desculpe. O primeiro que foi convidado falou: olha, mil perdão, mas eu comprei um campo, então eu tenho que ir lá ver esse campo. Eu não posso ir, por favor, me perdoe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado, rogo-te que me perdoe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado o dono da casa, disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem são esses primeiros que foram convidados? O povo de Deus, o povo de Israel. O Senhor veio primeiro para eles. Ele veio primeiro para os seus e os seus não o receberam. Então a um começou a escusar, a sair, ou seja, a religião, a tradição muito forte, não quiseram participar dessa ceia. Aí eles voltaram e falaram para o dono da casa: olha, ninguém quer vir. Então o dono da casa, irado, disse: olha, sai para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem são estes, irmãos? Somos nós. Os aleijados, os cegos, os coxos, os que nada são, os que nada têm. Eles não quiseram, mas nós queremos. Irmãos, tem que haver no seu coração esse sentimento: Senhor, eles não quiseram, mas eu quero. Eu quero participar dessa ceia, que representa as bodas do milênio. Eu quero essa ceia, eu quero participar, Senhor. Eu não quero ficar de fora. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ó Senhor Jesus, o que é esse lugar? Ainda há lugar para mais pessoas. Eu e você fomos chamados? Sim. Ocupamos, entre aspas, o nosso lugar? Ocupamos. Mas ainda o Senhor tem falado: olha, ainda há lugar. Do seu lado você olha espiritualmente falando, ainda há lugar. Quem que você deseja que preencha esse lugar agora? Quem que é o seu desejo? Lá no seu coração falou: olha, ó Senhor, como eu queria aquela pessoa preenchendo este lugar à mesa. Irmãos, mas o Senhor fala: ainda há lugar. O que ainda há lugar? Ainda há esperança. A graça ainda está disponível. A misericórdia ainda está ao alcance do homem. Irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo de pessoas serem salvas. Ainda há tempo de pessoas serem ganhas. Ainda há tempo do Senhor alcançar ainda famílias, pessoas, casais, jovens. Ainda há tempo. Por que ainda dá tempo? Porque ainda há lugar. Irmãos, sempre lembremos disso. Até a volta do Senhor, todos os dias, ainda há lugar. Eu ocupei o meu lugar, mas o Senhor falou: olha, ainda há lugar. Então, seja, olhe para aquela pessoa que você tem um sentimento, o coração, de que ela esteja ocupando este lugar. Às vezes nós desanimamos muito fácil, principalmente em oração das pessoas.
Uma vez perguntaram para Spurgeon, grande homem usado por Deus nos séculos passados, na época dos gigantes da fé. O Senhor levantava um ou outro para despertar, né? Para fazer o despertamento, a manifestação do Espírito. Então, Spurgeon tinha um amigo muito querido. Esse amigo tinha filhos. Spurgeon se comprometeu a orar por um filho desse seu amigo. E na sua biografia ele testemunhou e falou: olha, por 50 anos eu tenho orado por ele, crendo que ele ainda se converterá. 50 anos. Irmãos, nós temos que perceber o seguinte: ainda há esperança. Há esperança para a árvore. Então, irmãos, porque ainda há lugar. Olha, ainda há lugar. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esses homens que foram convidados aqui é o povo de Israel. Eles não vão provar, irmãos, da ceia. Eles não vão provar do banquete celestial. Eles não vão provar das bodas. Eles vão ficar com o ministério, com o reino terreno. O celestial é nós. O celestial somos nós. E irmãos, e agora nós temos ou não que aproveitar isso? Eles não quiseram, mas eu quero. Sabe, irmãos, isso tem que ser o meu, o seu coração. Senhor, eles não quiseram, eu quero. Ainda há esperança, viu? Ainda há esperança. Ó, Senhor, ainda há lugar para o banquete, ainda há lugar para esse desfrute, né? Volta para Isaías 55. Ó Senhor Jesus, é interessante que aqui Isaías 55, irmãos, primeiro, ele nem fala de banquete, ele não fala de vinho, ele não fala de leite. Primeiro ele fala das águas, não é isso? Das águas. Deixa eu ver aqui se eu estou correto. Versículo, Isaías 12, versículo 1. Orarás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. E direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Olha o versículo 3. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Irmãos, primeiro ele fala de tirar água. Primeiro ele fala de ir à fonte. Primeiro ele fala, irmãos, de saciar a sede. Irmãos, esse tem que ser o seu coração. Com alegria. O que é isso aqui, irmãos? Quando eu e você, como nós tiramos água das fontes da salvação? Quando eu e você nos voltamos ao Espírito, invocamos o nome do Senhor. Aqui Isaías 12 falou, né? Invocai o teu nome, torna excelso. Quando nós nos voltamos ao Espírito e quando nós, irmãos, nos dispomos a desfrutar, a ler Bíblia, a oração, irmãos, neste momento nós estamos tirando água da fonte da salvação. E tem mais, e com alegria. Como eu disse, todos vós que tens sede, ou seja, irmãos, com alegria. Ó Senhor Jesus, que maravilha. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a água na Bíblia, ela representa o Espírito, certo? Aqui fala, né? Tirais
Sede, vinde, Isaías 51, 1. Todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós, não é isso? Os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Mas primeiro, irmãos, a questão de tirar a água. Irmãos, tirar a água é o fluir da vida. A água representa a vida. E como que eu e você tiramos, bombeamos essa água que está nesse poço? Quando nós invocamos o nome do Senhor. Quando você passa a invocar o nome do Senhor, como você acionasse uma bomba que está nesse poço, dessa fonte, e você passa a bombear essa água como vida para a sua vida. Você está entendendo, irmãos? Da importância de nós invocarmos o nome do Senhor. É como o coração bombeando sangue como vida para o nosso corpo. Batidas e batidas a todo momento, o coração está batendo, o sangue como vida está sendo bombeado para irrigar todo o nosso corpo. Irmãos, assim é a fonte quando eu e você invocamos, acionado uma bomba espiritual e essa bomba bombeia água de vida. A ponto, irmãos, de você não aguentar a reter essa água já passa a fluir de você. Entendeu, irmãos? Da importância de eu e você primeiro irmos, desfrutarmos e nos deliciarmos com essa fonte. A partir do momento em que eu e você estamos completos, essa água passa a fluir e alcançar outras pessoas. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, não é verdade? Ó Senhor Jesus. E no final do versículo fala: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Primeiro ele falou de água, que representa o fluir da vida. Agora ele fala de vinho e ele fala de leite. O que significa o vinho na Bíblia? Abra comigo aqui Provérbios. Abra comigo Provérbios, capítulo 9. Provérbios 9. Provérbios 9, Provérbios capítulo 9, versículo 5. Provérbios 9, 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei, ou seja, do vinho que preparei. Há um vinho preparado para nós, do vinho que misturei, do vinho que preparei. Salmos, volta um pouquinho aí. 104, versículo 15. Salmo 104, 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. O vinho que alegra o coração do homem. Esse vinho preparado pelo Senhor é o vinho que alegra. Esse vinho que foi preparado é o vinho que alegra. Irmãos, hoje no mundo há muitas coisas que trazem uma falsa alegria. Você tem um entusiasmo, na verdade não é nem uma alegria, é um entusiasmo. Você fica muito entusiasmado, contente, mas quando aquilo acaba, a sua alegria passa. Irmãos, o mundo não é capaz de nos dar verdadeira alegria e satisfação, sabia? Porque ao mesmo tempo que o mundo te dá uma falsa alegria, o mesmo mundo te dá uma tristeza. No mesmo tempo que o mundo te dá uma falsa satisfação, o mesmo mundo te traz um tormento, te traz uma dificuldade e você fica abatido. Então, irmãos, a alegria deste mundo passa. A falsa alegria deste mundo passa. Ela não é permanente. Somente, irmãos, desfrutando esse vinho que foi misturado pelo Senhor. Foi misturado por Ele, irmão. Somente esse vinho é capaz de nos trazer alegria. Que fala o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Ó Senhor Jesus, vai comigo para João. João, capítulo 2. João, capítulo 2. Versículo 9. 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse:
Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Senhor Jesus. As práticas de casamento de antigamente tinham as pessoas que serviam vinho, né? E geralmente eles davam o bom vinho primeiro quando a pessoa já estava encharcada. Aí qualquer coisa que viesse para ele era vinho. Para eles era um vinho. Já estava todo mundo, né? Daquele jeito, de fogo. Mas aí, irmãos, o primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre não foi uma libertação, não foi uma cura, não foi nada disso. O primeiro milagre do Senhor ocorreu num casamento. Tinha sido convidado, estava ele ali, junto naquele casamento. Irmãos, que maravilha. Nós precisamos convidar o Senhor para o nosso casamento todos os dias. Sabia? Ele precisa, irmãos, principalmente os que estão casados, ele precisa se fazer presente no nosso casamento. E ele foi chamado, ele estava ali presente. De repente, o vinho acaba. Que vinho é esse que acabou? O vinho do mundo, o vinho natural. Passou. A alegria passou. O vinho daquele momento havia acabado. O vinho que eles haviam adquirido acabou. Como eu disse, irmãos, o vinho que nós adquirimos, que o mundo nos dá, irmãos, ele é passageiro. A alegria passa muito rápido. Aí o Senhor Jesus, na presente, ele falou, olha, ali haviam algumas metretas, né? Eu não vou entrar no caso, mas metretas são rochas talhadas, como é um quadrado, não é isso? Com as medidas talhadas ali. E o Senhor falou, olha, encha com água essas metretas. Eles não entenderam muito bem o que ele estava se referindo, não é isso? Versículo 6 fala, olha, estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava, com as talhas de pedras, não é isso? Levava 2 ou 3 metretas. As metretas eram medidas, perdão, falei aqui equivocado. Havia as talhas de pedra e cada uma delas cabia ali 2 ou 3 metretas, que era uma medida. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Irmãos, o vinho misturado, que nos falou que foi misturado lá em Salmos, esse vinho que foi preparado pelo Senhor, como a alegria e como a satisfação nossa. Agora você pergunta, irmão, por que água transformada em vinho? Quem sabe? Por que água transformada em vinho? Na Bíblia, a água, na sua totalidade, representa o Espírito. Certo? Mas nesta passagem aqui, para você entender, a água não representava o Espírito. O que a água representava aqui? Quem sabe falar? Ninguém vai saber falar, né? Não. No Antigo Testamento, quando Deus disse para Noé construir uma arca, que viria águas de dilúvio sobre a terra, o que a água representava? Julgamento, morte. Você entendeu agora? Você entendeu? Julgamento, morte, tristeza, melancolia, apatia. Irmãos, isso é essa água que o Senhor falou, olha, acabou o vinho, a alegria passou. Somente Cristo ele é capaz de transformar morte em vida. Tristeza em alegria. A água, irmãos, que foi colocada naquela talha, representa isso. Representa morte, representa insatisfação, representa tristeza, representa angústia. Irmãos, o vinho acabou. A alegria acabou. Mas havia alguém que poderia fazer um milagre. Ele falou, olha, coloca toda essa morte aqui para mim, aqui na minha frente. Coloque. Encheram as talhas. E ele falou, agora retira e leva para os convidados. Já não era mais morte, era vida. Já não era mais, irmãos, tristeza, era alegria. A água transformada em vinho representa a morte que se tornou em vida. Tragada foi a morte pela vitória. Entendeu agora? Quem somente é capaz de fazer esse milagre da transformação do vinho
da água em vinho, ou seja, de trazer a verdadeira alegria ao nosso amado Senhor. Não é isso? Ainda em João fala, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Irmãos, mas eu e você sabemos de onde vem esse vinho maravilhoso. Irmãos, por favor, se você quer uma fonte de satisfação, de alegria, há somente um lugar onde você encontra vinho e leite. Senhor Jesus. Salmos. Eu já estou terminando, viu, irmão? Salmos. Se eu não me engano, capítulo 4, versículo 7, 6. Salmos 4, 6 a 8 fala: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria que me puseste no coração, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Essa alegria deles em quem? A alegria do mundo. Então, irmãos, mais alegria põe o Senhor no meu coração do que o mundo põe. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ou seja, o que representa isso aqui? Eles estão alegres quando há na casa deles fartura de cereal e fartura de vinho. Quando o vinho e o cereal acabou a alegria. É só tristeza. O mundo é assim. Quando você está sendo suprido com cereal e com vinho, você está alegre. Mas quando, irmãos, o bicho pega, há uma alegria, há uma tristeza. Não se engane, não se iluda com as coisas deste mundo, irmãos. Ela é passageira. Mas aqui fala: mas o Senhor, mas a alegria que me puseste no coração, é essa alegria que me faz em paz me deitar e logo pegar no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmos 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Essa é a verdadeira alegria. Você se deita em paz e você dorme em paz. Quem aqui já não perdeu noites de sono preocupados, ou preocupada com qualquer motivo, com algum motivo aí? Tira ou não tira o sono, irmãos? Por quê? O mundo é esse. O mundo, ele te dá uma falsa satisfação, mas quando isso passa, você não consegue dormir mais. Quando você tem um cereal, quando você tem um vinho na sua casa, espiritualmente falando aqui, as coisas necessárias, por exemplo, irmãos, nós estamos tranquilos. Você deita, você dorme tranquilo. Mas agora, quando começa a pegar, quando começa a faltar alguma coisa, irmãos, não deita e não dorme. Se deitar, não dorme. Mas agora, versículo 7, mas essa alegria que me puseste no coração, que é o vinho misturado pelo Senhor, esta alegria me faz deitar. Independente do que está acontecendo, em paz, eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E para terminar, voltando a Isaías 55, fala: todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O vinho e leite. Vinho, ele é de origem vegetal, mas para que o vinho ele possa ser, irmãos, estabelecido, ou seja, para que possa haver o vinho, a uva precisa passar um longo processo. Ela precisa, ali o dono da vinha precisa plantar os pés, precisa ali cuidar, precisa podar, precisa adubar, vem os frutos precisam se tornar maduros, é colhido, é levado para o lagar, que antigamente era o lagar onde era pisado. O vinho ali era fermentado, irmãos, todo um processo para chegar ao vinho. O leite já é de origem animal, também é um longo processo. Aqui os que mexem com gado sabem muito bem, melhor do que eu. Irmãos, não é, você tem que cuidar bem. O animal ele tem que se alimentar bem, ali ele vai remoer o seu alimento.
vai digerir ali, vai adquirir os nutrientes vão contribuir para a formação de um bom leite, depois o leite precisa ser ordenhado. Irmãos, tanto o vinho como o leite é um longo processo para que ele possa chegar na sua mesa. O que eu quero dizer e eu termino aqui? Tanto o vinho como o leite espiritual, irmãos, precisou passar por um longo processo para que pudesse estar presente na minha mesa e na sua mesa. Aí o que basta eu e você fazer? Vinde. Ah, todos vós, vinde. Jesus é o Senhor. Amém? Eu espero ter passado o sentimento, tá? E eu creio que era isso que o Senhor tinha para que nós pudéssemos desfrutar hoje. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Aqueles que tiveram sentimento, nós iremos posicionar o microfone aqui, como nós temos feito. Você pode vir compartilhar, amém, a sua porção. Jesus é o